O Japão é tão cheio de assombrações e de histórias assustadoras que parece que não tem vídeo suficiente para mostrar todos. Então, tá aí mais um top 3 desses lugares no mínimo fantásticos. Então fica aí, porque tem fantasma de viúva irada, tem um santuário cheio de espíritos e fica até o final, porque o top 1 é sem dúvida um dos lugares mais incríveis que a gente já falou aqui. Mas antes de você esquecer, já deixa aí o like pra gente. Boa noite. Eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos ao top 3 das assombrações no Japão. Vocês gostam de boneca? Eu não gosto, não. Eu nunca gostei. Eu gosto de pelúcias diferentes, de palhacinhos, gosto muito de espantalho. Mas isso não me impediria de jeito nenhum de aceitar uma passagem para o Japão para conhecer o Santuário de Awashima, na Baía de Kada, província de Wakayama. O santuário seria um lugar mimoso, bonito e aconchegante. Afinal, foi originalmente construído como uma forma de agradecimento às entidades, mas com o tempo foi ficando cheio de espíritos, de energia e de atividade sobrenatural. Para entender um pouquinho como tudo isso começou, eu vou contar para vocês a história desde o princípio. Há muito tempo, a imperatriz Xingu retornava de uma viagem, quando uma tempestade muito forte desabou e a pegou no meio do caminho. Ventania, muita água, raios, trovões, e o trajeto foi ficando perigoso. Mas, de repente, em meio à inundação e aos ventos fortes, já temendo pelo pior, a imperatriz sentiu seu corpo ficando leve e seus pés lentamente foram deixando o chão. Quando percebeu, estava flutuando acima das águas, acompanhando a corrente, e assim conseguiu chegar em segurança ao seu destino. Ela entendeu que aquilo teria sido obra dos deuses e decidiu construir um santuário em agradecimento. Queria que fosse um lugar adorável e acolhedor. E foi assim mesmo, por muito tempo, até que as bonecas começaram a chegar. E elas foram parar lá por uma razão. É que, segundo o shintoísmo, os objetos inanimados que têm semelhança com os humanos adquirem almas com o tempo. E se são deixados de lado, se não recebem mais atenção ou são substituídos por outros, se tornam rancorosos, irados e violentos e passam a atacar os humanos. Para que se protejam dessa ira, é recomendado levar esses objetos, no caso as bonecas, para um santuário e fazer um ritual adequado de despedida para que essas almas se acalmem. A maioria dessas bonecas são as Hina. Todo dia 3 de março é o dia Hina Matsuri, ou o dia das meninas. E as meninas são presenteadas com um conjunto de bonecas. Não são bonecas para brincar, mas para ficar em altares. E com isso, elas trazem boa sorte, saúde, felicidade e um bom futuro para elas. E todos os anos, as meninas ganham um novo conjunto. Mas com isso, as bonecas dos anos anteriores acabam ficando esquecidas. E é aí que mora o perigo. Elas ficam com raiva, alteram sua energia e começam a causar bastante mal para as pessoas. São perturbações espirituais, barulhos pela casa, como passos e arranhões nas paredes, cheiros estranhos, coisas se movendo, pesadelos e vozes tenebrosas pela casa. Isso pode passar a ser perigoso, já que as donas das bonecas podem adoecer, sofrer acidentes e, em casos extremos, até morrer. Quem não deixa as bonecas nos santuários, fazem neles um ritual em que as colocam em um pequeno barco e o deixam no mar à deriva para que todas as más energias se dissipem. Depois as bonecas são recolhidas e incendiadas. Hoje o santuário é a casa de mais de 20 mil bonecas, não somente as Rina, mas também de outras que estão quebradas ou velhas. E o que é muito legal é que essas bonecas não são simplesmente descartadas nem jogadas no lixo, mas o santuário oferece uma espécie de serviço fúnebre a elas. Nos rituais de despedida, até mesmo os antigos donos são chamados para dar adeus quando elas precisam ser queimadas. As almas que habitam são encaminhadas
E tudo isso é feito com muito respeito. São coisas assim que fazem a cultura japonesa ser tão encantadora, tão única e tão merecedora da nossa admiração e do nosso respeito. Quem visita o santuário testemunha muitas manifestações. Os relatos são que, de cara, já sentem que estão sendo observados. Alguns ouvem vozes sussurrando e são vozes de crianças. Muitos disseram ter a impressão de ver as bonecas mudando sutilmente de posição ou movendo o braço, os olhos. Mas existe também o lado assustador desse santuário, e é o porão. O porão fica trancado e somente os sacerdotes têm acesso. Nenhum visitante, nenhum funcionário tem essa permissão. Lá ficam as bonecas que carregam maldições ou que são assombradas, ou que são habitadas por almas pouco evoluídas. Elas podem oferecer perigo aos vivos e por isso são mantidas em separado, sendo acalmadas de tempos em tempos por rituais secretos. É lá que está Okiko. Vocês lembram dela? Se não, o vídeo está aí no card para vocês conhecerem a história dessa bonequinha. Pelo que dizem, as coisas ficam agitadas no porão quando a noite cai e o santuário está silencioso e sem a presença de visitantes. Os funcionários da manutenção, da limpeza e até os sacerdotes ouvem batidas nas paredes, muitas vozes, passos e às vezes até gritos. E aí precisam descer até lá para botar ordem na bagunça das bonequinhas. Outro lugar que é a casa de um espírito fica na província de Fukui, o castelo Maruoka. É só maravilhoso, não somente pela beleza da construção, mas também porque é cercado por 400 cerejeiras Yoshino, que na minha opinião são as árvores mais lindas que existem. Mas a sua história não é tão bonita assim. Os moradores evitam ir até lá à noite e também em dias frios com neblina. Eles têm medo do espírito residente, que além de assustar, por claro, né, ser um fantasma, tem a expressão sombria e triste. Também carrega e transmite tristeza, dor e angústia. Esse fantasma é visto espreitando pelos cantos, observando atrás das árvores e às vezes seguindo silenciosamente os passos dos vivos. O nome desse espírito é Oshizu e foi uma viúva que vivia nas imediações do castelo. O castelo de Maruoka é muito antigo. Aliás, é o mais antigo castelo de madeira ainda em solo japonês. Foi construído originalmente todo em madeira em 1576. Mas o grande terremoto de Fukui, em 1948, o destruiu. E aí ele foi reconstruído em 1955, usando 80% dos materiais originais. Mas voltando um pouquinho mais no tempo, quando o senhor da região de Maruoka Han tentou construir outro castelo em 1756, uma espécie de reforma no castelo antigo, ele não conseguia dar andamento à obra, a construção não ia para frente, porque toda vez que erguia uma parede de pedras, ela simplesmente desabava, sem nenhuma razão aparente. E foram muitas as tentativas frustradas, até que os homens que trabalhavam na obra disseram que talvez aquilo estivesse acontecendo porque algum espírito ou entidade estivesse incomodado. E sugeriram que, se um sacrifício fosse oferecido, poderiam conseguir permissão para construir ali. Com o sacrifício, um pilar humano faria parte da construção e, com isso, os espíritos ficariam felizes. Restava, então, encontrar o sacrifício. E não foi muito difícil. Em Maruoka, morava uma viúva de nome Yoshizu, que já tinha certa idade, 2 filhos e levava uma vidinha miserável. Só que ela queria muito que os filhos tivessem uma vida menos difícil, então se ofereceu para ser sacrificada e, em troca, queria que um de seus filhos fosse treinado para se tornar um samurai. O trato foi feito e, em um ritual, Oshizu foi morta emparedada no pilar central do castelo. E depois disso a construção terminou sem mais nenhum problema. Mas teve um problema. O senhor de Maruoka Han foi transferido para outra região e o homem que o sucedeu não cumpriu a promessa. E aí o espírito de Oshizu ficou, claro, ressentido e com raiva pela traição. E além da sua aparição assustadora, desde que tudo aconteceu, todos os anos as chuvas inundam o lugar. Os moradores chamam essas chuvas de lágrimas de Oshizu e até fizeram para ela uma lápide, um altar, onde fazem orações e levam oferendas. Mas parece que nem isso a faz esquecer e perdoar. Eu também não ia perdoar uma trairagem dessa. Mas antes de apresentar a vocês o número 1, que é perfeitamente perfeito,
Já dá uma dedada no like pra gente e vamos em frente. Saindo do castelo, vamos para um hotel. Ou melhor, as ruínas do hotel Nakagusuko. Em Okinawa, há um hotel que teria tudo para ser um dos mais ricos e luxuosos do Japão, mas sequer chegou a ser concluído. E isso por ação de espíritos enfurecidos. Apesar de ser conhecido por vários nomes, o hotel se chamaria mesmo Hotel Royal. Foi até pintado em um letreiro na fachada principal. Agora já está bem apagada. Tudo isso foi ideia de um rico empresário de Okinawa que viu no grande movimento da Expo 75 uma oportunidade muito boa de negócios. Pensou que um resort nas colinas, à beira-mar, seria perfeito para receber executivos, autoridades e visitantes de futuras feiras e eventos. A localização era perfeita. Era nada. Todo mundo avisou a ele que não deveria construir ali, porque era um lugar sagrado, já habitado por espíritos de um antigo cemitério budista. Até mesmo alguns monges que souberam desse empreendimento foram de vários lugares distantes até Okinawa implorar ao empresário que desistisse da ideia. Aquele ponto estava cheio de túmulos e havia por ali uma caverna habitada por espíritos inquietos e perigosos. Isso sem contar que muito próximo de onde ficaria o hotel estava um castelo onde batalhas aconteceram. Houve muito derramamento de sangue, os espíritos dos soldados e dos senhores enterrados lá vagavam por todo aquele pedaço. Mas ele não deu ouvidos. E olha que até mesmo os pedreiros o alertaram, e muitos nem aceitaram o trabalho. Os que aceitaram, com o passar do tempo, começaram a ver que não tinha sido uma boa ideia. Tão logo as obras começaram, e o mau tempo já começou a atrapalhar. Muito vento, muita chuva, muitos raios. As estradas de acesso também começaram a dar problemas, estragando mesmo os veículos que levavam os materiais e oferecendo perigo aos trabalhadores. Lá na construção, equipamentos estragavam, queimavam, materiais ou maquinários pesados que eram amarrados por segurança se soltavam misteriosamente. Estranhos acidentes deixavam os operários feridos. Isso sem contar nas sombras e aparições que estavam sempre à espreita e atacavam e perturbavam os homens. Muitos relataram ver a aparição de corpo inteiro e muito nítida de um senhor de guerra do século XV, e ele os ameaçava com uma espada. A coisa já estava bem perigosa e assustadora. Cada vez mais e mais homens desistiam do trabalho. E isso fez com que o empresário decidisse então passar uma noite sozinho na obra para provar que o que diziam não passava de lenda, que não tinham com o que se preocupar, e com isso ele pararia de perder os funcionários. E ele passou a noite toda. E a coisa deve ter sido bem quente lá dentro, gente, porque na manhã seguinte ele foi encontrado completamente fora de si. Foi internado às pressas em um hospital psiquiátrico e nunca conseguiu contar o que aconteceu. Depois disso não teve jeito. O lugar foi abandonado de vez e está assim até hoje. Mas os espíritos não deixaram o lugar, que aliás sempre foi deles. Já os moradores locais não vão até lá de jeito nenhum. Os visitantes presenciam os espíritos e as sombras se esgueirando por todo canto. Muitos desses espíritos estão usando trajes do século XV e são inúmeros os relatos de olhos amarelos e apavorantes que surgem em pontos e em cantos escuros. Um visitante contou ter sido agredido por mãos invisíveis e chegou a deixar marcas nele. Quem vai lá sente uma atmosfera pesada e diz que o lugar parece ser até mais escuro, mesmo estando à beira-mar e sendo um dia ensolarado. Um grupo de exploradores urbanos passou perrengue ao visitar as ruínas do hotel. Além de serem cercados por muitas sombras e vultos, passaram por episódios de calafrios, enjoo repentino, tontura e muita dor de cabeça. Alguns deles também viram os tais olhos amarelos. Mas ao chegarem perto de um grande poço, ficou ainda mais assustador. Eles contaram que já a uns 15 metros do poço, o ar fica gelado de repente e as sombras começam a passar. A sensação de estar sendo observado e seguido é constante e parece ser ali o ponto mais forte de atividade sobrenatural. Eles tinham a impressão de que alguma coisa que não sabiam explicar o que estava girando em volta deles e também ouviam muitas vozes. Umas que pareciam vir misturadas ao vento, outras que pareciam estar perto demais, gritando, cantando, sussurrando.
E ouviam também uma música que parecia uma flauta de cana, que começava baixinha e ia ficando cada vez mais alta e tomava todo lugar. Era, segundo eles, uma música mórbida, sombria, que perturbava a mente. E eles estavam aguentando bravamente a tudo isso. Mas quando 2 tijolos foram arremessados contra eles, que por muito pouco não os acertou, eles acharam melhor sair dali correndo e voltaram para o carro. É isso que dá quando se mexe com o que está quieto. Se vocês gostam de fantasmas do Japão, de assombrações asiáticas, comenta aí que a gente faz mais vídeos sobre isso. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like belezinha que ajuda muito a gente. E se quiser me ajudar a comprar ração para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha ajudando pelo Apoia-se. E a gente também tá com o Instagram novo, muito bem administrado pela Madame Psicose. Todos esses links estão na descrição. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.